Bem-vindos ao podcast Papo de Nutri, o seu ponto de encontro com a verdade sobre a nutrição. Eu sou a Ana Júlia e junto com meus amigos Sara, Cauã. Vamos desmistificar os mitos e tabus da internet. E bem, para nos ajudar a desmistificar esses mitos, trouxemos hoje o nutricionista Vinícius Augusto para falar um pouco. E aí, Vinícius, tudo bem? Tudo certo. Pode contar um pouquinho da sua história como nutricionista, por que você entrou nessa área, o que te motivou, um pouquinho da sua história e o que mais te interessa na nutrição, assim mesmo. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, pelo convite, né? É um prazer poder estar aqui, a gente conversar um pouco sobre nutrição. E para contar um pouco da minha história, eu preciso voltar lá atrás no tempo, né? Eu não comecei trabalhando dentro da área da nutrição. Eu trabalhava numa empresa que montava centros de usinagem e eu trabalhava na área de painéis elétricos, então eu era montador de painel elétrico. Nessa época, eu ainda não tinha dimensão do quão grande era o mundo da nutrição, né? E aí, eu comecei a praticar musculação em um certo período, comecei a me interessar mais pela área. E aí eu comecei a modificar um pouco meus hábitos alimentares. E nesse processo eu comecei a ver o quanto isso impactava na minha transformação, nos meus resultados. Eu comecei a ter um melhor desempenho profissional também, porque eu comecei a ficar mais organizado por conta da disciplina com relação à alimentação. E isso começou a impactar também nas minhas notas, que na época eu estava estudando engenharia, cursei 6 meses, depois saí e fiz processos gerenciais, até eu concluir esse curso. E aí, durante esse processo, ainda trabalhando nessa empresa, eu me pegava cada vez mais tentando entender como que a alimentação tinha o impacto de fazer toda essa transformação. E aí eu comecei a estudar mais sobre o tema, comecei a deixar de estudar o que eu trabalhava na época e comecei a estudar mais a nutrição. E aí esse sentimento foi crescendo com o passar do tempo, até que num determinado momento, que teve um momento de decisão assim de carreira, eu optei por resetar e já saí determinado a me inscrever no curso de nutrição, né? E aí foi onde tudo começou nessa fase aí. Uma área Legal. totalmente diferente, né? Então, basicamente, não fui eu que escolhi a nutrição, né? Primeiro ela me escolheu. Sim. E depois eu simplesmente me encontrei dentro dessa área, né? Decidiu seguir nesse caminho, né? e já decidiu se especializar logo no início em esporte? Como que foi essa decisão? Então, eu comecei com o esporte, porque foi a musculação que plantou essa sementinha, né? De buscar um pouco mais de conhecimento. Mas eu procurei entrar no curso com a visão de aproveitar ao máximo toda a graduação. Então, todos os estágios que eu participei, eu me dediquei, entrei de cabeça para realmente entender todas as áreas, mas já tinha ali a raiz, né, do esporte em mim, então eu acabei meio que consolidando isso e não teve muito o que fazer, né? Hoje em dia você tem um consultório, como que você faz os atendimentos? Isso, eu tô agora no meu 4º ano de atuação, né? Vou completar o 5º agora no começo do ano que vem. E tô no meu 2º consultório atualmente, que eu comecei o primeiro lá em 2020, bem na época da pandemia, que foi o primeiro estágio ali. E eu lembro que eu abri meu consultório, comecei a atender meus primeiros pacientes que já estavam ali meio em contato para passar comigo, né? Por conta de eu já praticar esporte, conhecer o pessoal ali. Eu atendi essa galera, passou 2 semanas, teve aquele lockdown. Fechou tudo. Fechou tudo. Aí eu tive que chamar todo mundo de novo, né? Para conversar ali por videochamada, pelo próprio WhatsApp, ali, para entender como que a gente poderia modificar para não Sim. deixar eles na mão, né? Porque eles também ficaram sem a oportunidade de treinar por um período ali bem significativo. E o atendimento online só veio abrir depois também para ajudar. Isso. Então, eu praticamente comecei já com essa diversidade, né? Já tendo que me moldar ali. Mal comecei a atender presencialmente, já tive que entender que não ia poder. Aí depois veio o online. E aí as coisas começaram a fluir Melhorar um depois. pouquinho. Sim. Então, foi bem complicado, mas
Nesses tudo 4 anos de experiência que você já teve com diversos pacientes, aposto que não foi só do ramo do esporte, foi de todas as áreas em si, tanto buscando saúde quanto buscando desempenho. Nesse meio desses 4 anos, ele já vem com, a maioria dos seus pacientes já vem com uma certa crença, já vem com alguma coisa que eles tiram da internet, ou já vem muito leigo sobre o assunto, vem para aprender, mais abertos? Com certeza. A maior parte das pessoas que eu recebo no consultório, elas trazem muitas crenças, né? E é muito comum, claro que tem outras pessoas que já praticam isso há algum tempo, já tiveram outras experiências com outros profissionais da nutrição, mas ainda assim é um mundo que é repleto de mitos, né? De crenças ali que a pessoa tem, que determinado alimento faz mal, ou que não pode comer aquilo. Enfim, então é muito comum a gente receber e ter que trabalhar isso, né, dentro de um acompanhamento. E mesmo os próprios atletas, esportistas que já têm um conhecimento ali, eles também têm as limitações de cada esporte, né? Então é muito difícil você receber alguém assim que não tenha uma crença, né? Então é realmente um processo ali de entender as dúvidas e conseguir ajudar, né? E qual é a maior crença que essas pessoas trazem para você? Olha, no que eu vejo é muito essa questão da dicotomia, de você classificar um alimento como ruim e outro como bom, Sim. e não considerar o contexto dessa relação, né? Porque o alimento ele pode ser bom para determinada pessoa, mas para outra que talvez ela tenha algum tipo de alergia, alguma intolerância, Não é a isso mesma pode coisa. não ser tão interessante assim. Então, é muito comum eles terem essa visão mais reducionista, né? De tipo, eu não posso comer isso. Mas, no final das contas, é mais um ajuste ali, como no caso das frutas, por exemplo, né? Muita gente tem medo de comer fruta porque acha que engorda. A fruta tem frutose, tem muita caloria, mas basicamente as frutas, né, elas não têm uma grande quantidade de calorias. Eles esquecem da né? parte da fibra que tem na Sim. fruta, das vitaminas. Então, Exatamente. eles pensam muito naquela questão antiga do índice glicêmico, né? Que teria uma velocidade de absorção mais rápida, isso afetaria a glicemia, mas eles não consideram que o alimento ele tem uma interação, né, com as outras coisas que a gente consome, com o nosso metabolismo, e basicamente essa questão do índice glicêmico ela não é tão relevante assim quanto a gente pensa numa refeição completa, né? Não Então, é só o alimento em si, né? Envolve outras questões. É diferente de você misturar um arroz, né, que normalmente o pessoal também tem medo de comer, com uma porção de proteína, uma carne, um ovo, uma porção de vegetais, um feijão. Essa refeição como um todo, ela tem uma carga glicêmica baixa. Sim. Então, mesmo tendo o carboidrato, ela tem uma velocidade de absorção mais lenta, né? A gente vê que tem esse medo das pessoas, assim, que elas têm essas crenças. Quando esses dias me perguntaram se por eu ser nutricionista, estar graduando em nutrição, né? Eu mudei meus hábitos alimentares e se eu parei de comer alimentos que não são bons para a saúde, como o pão. Como se o pão fosse estragar a minha saúde, entendeu? Sendo que não é isso. É um alimento muito bom para as pessoas, né? Rico em carboidrato, que não é todo esse mal que falam, né? Falam por conta do glúten, né? Sim. Como se todo mundo fosse tolerante ao glúten. E também o leite, que é inflamatório. Exato. O glúten eu acho que é o que mais pega bastante gente, que é o determinado pão, enfim. Às vezes a pessoa nem sabe o que é o glúten, só sabe que tem que cortar, de certa forma. Até agora, eles estão até falando do álcool do pão agora. Até o pão puma agora virou inimigo porque tem álcool. Virou vilão. Senão você vai ser pego na blitz, vão pegar você no teste de bafômetro. O que você acha de toda essa polêmica que gira em torno de determinados alimentos, que acaba fazendo a pessoa parar de ingerir eles por uma crença boba, que às vezes nem foi comprovada cientificamente? O caso do pão, ele é bem peculiar, né? Porque o que mais me deixa triste é que a pessoa, ela gosta daquele alimento, dá pra ver que o olho dela brilha quando ela fala do pãozinho, mas ao mesmo tempo ela cria uma rejeição e uma aversão, porque ela identifica que é o pão que tá fazendo ela engordar. E ao mesmo tempo, quando ela procura fazer uma dieta para, por exemplo, emagrecer,
ela faz um corte de vários alimentos, né? Então, consequentemente, ela fez um déficit calórico e aí ela acaba tendo a impressão de que o que fez ela emagrecer foi ela ter tirado o pão, mas na verdade foi vários fatores que aconteceram, né? Exatamente. E o que eu percebo, assim, né, dentro do consultório é que é mais o público feminino que tem essa questão, assim, bem enraizada, tá? É que a pessoa corta o glúten, ela vai cortar Isso. quase tudo da alimentação. Então, obviamente, ela Sim. vai emagrecer. Não é por conta do glúten, e sim por conta que ela parou de comer quase tudo que ela comia antes. Exato. Às vezes, cortando o pão, a pessoa também cortou a manteiga, cortou presunto, queijo, tudo que... Às vezes ela fazia um pão recheadaço. É, porque o Tudo que recheio conta faria muito. mal pra ela Sim. tirou e daí o pão, que é o coitadinho. Tipo, ela poderia fazer um pão recheadaço, daí... Aham. Mas daí depois ela trocou, sei lá, um iogurte com aveia só. Então, daí, obviamente, teve uma redução de Sim. calorias, e daí nisso que levou ao emagrecimento. Para Mas pessoas daí foi o pão. normais não faz mal nenhum, mas também tem as pessoas que são intolerantes. No Sim. seu consultório aparece muitas pessoas intolerantes que você tem que, ou com alergia ao glúten, que você tem que conseguir fazer uma dieta mais balanceada nesse estilo. Uhum. Aparece sim, mas é a minoria, tá, Sara? Assim, o que eu recebo são queixas, nesse sentido que a gente estava conversando, né, de receios, mas quando eu vou investigar, eu já começo a ver que ela tem um padrão de alimentação que não combina com os sintomas e com o que ela me relata. Então, por exemplo, a gente vai investigar como que é o final de semana da pessoa, né? Daí você descobre que ela consome uma grande quantidade de álcool, né? Ela não ingere fibras, então ela não consome frutas, não come salada, tem uma alimentação que é baixa em proteína. Então, em boa parte dos casos, aqueles sintomas de um intestino que não está funcionando da maneira adequada, está mais lento, é por conta dessa questão nutricional que não está ajustada, e não pelo pão, ou pela intolerância ou alergia ao glúten. Porque realmente, quando é um caso específico de alergia ou de intolerância, é um negócio muito significativo, né? Claro que tem pessoas que têm um grau de intolerância que é uma coisa mais sutil, é mais leve, mas você consegue perceber que é aquilo que está causando. Então, antes de você categorizar sem o diagnóstico, né? Você não vai fazer a proibição ou a exclusão daquele alimento. Você pode reduzir por determinado período, mas você precisa modificar os outros hábitos para, de fato, entender se realmente é aquilo que está fazendo mal, né? Porque senão a pessoa acha que realmente é o pão que faz mal, né? Então, eu assim, a cada 10 casos que eu recebo de pessoa falando que tem uma alergia ou intolerância, é 1 ou 2, tá? No máximo. Entendi. E quando a pessoa vem com essa crença e você explica pra ela que não tem nada a ver muitas vezes e coloca na dieta dela, por exemplo, ela tem uma boa aceitação ou ainda tem uma reversão de tipo, eu não vou comer isso que ele passou? Então, de início é muito complicado. Então, eu sempre procuro ter ser mais sutil na hora de fazer a primeira elaboração do plano alimentar para garantir que essa pessoa tenha uma boa adesão, né? E dessa forma criar uma conexão com ela, ganhar a confiança dela primeiro, para que com o passar do tempo a gente consiga chegar nesse patamar de incluir esse alimento, ela não se sentir desconfortável e ela realmente entender que ela pode comer o pão ali. Sim. E não tem nenhum problema, né? E realmente quando isso acontece é muito legal porque dá para ver que a pessoa fica feliz, né? Sim. Ela identifica que ela consegue se alimentar de coisas que ela gosta, que ela tem prazer, e é uma coisa muito libertadora quando isso acontece, né? Porque era uma crença realmente, né? Sim. Sim. Que muitas vezes viu na internet e acabou sendo influenciada e daí falou, não vou comer o pão porque todo mundo tá falando que o pão é ruim, então eu também não vou comer, né? Esse é um dos maiores problemas, eu acho que hoje em dia, porque fazem tantos vídeos assim, tanto que teve até um meme que eu vi recentemente, que é a pessoa olhando o celular assim, e ela vê o vídeo falando mal da água, do leite, do pão, ela fala mal de tudo. E a pessoa não sabe não quer acreditar, porque... E a maioria desses vídeos acabam tendo muitos likes, então automaticamente as pessoas pensam também, se tem muito like, tá certo. E daí nisso que leva a desinformação para essas pessoas. Exatamente.
Até pelo caso do leite, como você citou. O leite também é um que é inflamatório, é isso, é aquilo. A pessoa às vezes exclui o leite, mas acaba tomando whey porque entrou na academia. Apareceu já algum caso assim Já. no seu consultório? Já. Como que você abordou nesses casos? É que o leite, ele acaba sendo realmente ali o principal culpado, né, da história. E às vezes ele leva a culpa pelos outros alimentos, né? Exatamente. Porque você percebe que a pessoa exclui o leite, mas ela continua consumindo queijo, É. ela continua consumindo outros derivados e alimentos que contêm, né? São derivados do leite, e aí ela não tem desconforto, mas o leite ela tem, né? Exato. Larga o leite, mas não larga o chocolate. Exatamente. Leite em pó, muitas vezes, É. né? E o problema é que por fazer isso, a pessoa realmente acaba tendo uma tendência maior de se tornar um intolerante à lactose, né? A partir do momento que você exclui, você começa a se tornar resistente. Exato. Então, essa questão de ter o leite como um alimento que é inflamatório, que causa uma série de problemas, é ruim, porque isso é disseminado de uma velocidade muito rápida na mídia, né? E a partir do momento que a pessoa vê aquilo, ela cria uma aversão. Ela deixou de consumir por um período de tempo significativo, depois ela vai e consome aquilo. Pode ser que realmente ela tenha ali uma alteração naquele primeiro momento, né? Porque ela diminuiu a produção de enzimas para fazer a digestão daquilo, e aí ela realmente fala, nossa, o leite, né, não posso tomar. Realmente não dá. Mas é realmente uma questão ali de hábito, né? Ao passar do tempo a gente vai vendo que uma hora, igual o ovo. O ovo já foi vilão, já foi herói, já foi vilão em tudo quanto é jeito. Vai passando os anos, a gente encontra algum vilão na alimentação. Uma das crenças maiores que a gente tem também entrou na academia, tem que tomar whey e creatina agora. Agora a creatina virou do momento também. Nesses casos, como você aborda também a pessoa? Você explica para ela como que funciona? A pessoa já chega falando que quer tomar, porque senão ela não vai ganhar massa? Como que funciona? Eu vou falar para você que tem gente que já chega com uma lista preparada já para... De tudo que ela... tipo assim, Nutri, eu comprei tal coisa, eu tenho tal coisa. Já, sabe? Meio que deixando no ar, assim, já para induzir você ali. Já tem, então acho que eu vou colocar, né? Sim. Então, é muito comum, né? Tem muita propaganda, tem muito conteúdo nessa área, tem muito atleta que divulga suplemento, então é natural que as pessoas vejam isso, né? Se interessem e queiram, né? Consumir, utilizar. Sim. Então, hoje eu já recebo muita gente utilizando, né? Suplemento, até porque é uma área que realmente teve um crescimento, assim, muito grande, né? Nesses últimos anos. Né? Ainda bem, porque as pessoas acabam ficando mais conscientizadas, de certa forma, né? Com certeza. Só tem que saber o que consumir, porque tem alguns conteúdos também que acaba exaurindo tudo. Por exemplo, o whey, todo mundo acha que tem que tomar para ir para academia. Mas nem sempre você precisa tomar whey. Às vezes a própria alimentação já supre tudo aquilo. Se você vê que a alimentação da pessoa já está completa, já está atingindo o nível de proteína, ainda assim você encaixa o whey para ela? Como que você faz? O whey, eu utilizo ele, assim, dentro das minhas prescrições como um nutriente, né? Eu penso nele como uma proteína. Então, aquela visão de que ele só pode ser utilizado no pré-treino ou no pós-treino, ela pode ser considerada, né? Porque pode ser um facilitador ali na rotina, mas às vezes ela acaba funcionando melhor até em outros períodos onde aquela pessoa não tem uma facilidade de consumir uma fonte de proteína. Então, quando essa pessoa tem isso dentro da rotina dela, eu identifico que pode ser um aspecto importante para ela ter uma adesão e um progresso, aí eu normalmente costumo indicar a suplementação do whey. Mas dentro das possibilidades, se ela já tem um consumo adequado de proteína, ela tem uma facilidade para fazer isso, aí o whey acaba ficando em segundo plano, né? Não é uma obrigatoriedade a pessoa suplementar. Ele acaba sendo mais um facilitador, né, para a rotina daquela pessoa. Com tantas pessoas disseminando, os influencers, mas falando mal de diversos alimentos, e às vezes a maioria bem dos suplementos, você acha que corre o risco das pessoas acabarem, às vezes, excluindo os alimentos e trocando pelos suplementos? Você vê algum risco nisso? Você acha que pode acontecer? Acredito que sim, porque tem algumas pessoas que acabam levando a coisa para o extremo, né? Então, digamos que a pessoa já tem uma certa tendência ali a ter algum tipo de transtorno alimentar ou de imagem, ela começa a consumir suplementos, começa a ver ali uma série de mudanças,
pode ser que ela comece a substituir, fazer trocas, né? Que no final das contas vão acabar mais prejudicando ela, porque o suplemento ele não é um alimento, né? Ele vem para complementar a alimentação. Então, quando acontece esse tipo de situação, é uma coisa que realmente pode ser prejudicial, né? Porque daí você começa a deixar faltar nutriente e acaba prejudicando essa relação, né? Como o próprio nome diz, suplemento. É para suprir alguma coisa que não está sendo possível pela alimentação, não para excluir a alimentação para isso. Que nem agora Sim. tem aquele suplemento de fibras, né? Muitas vezes as pessoas podem catar e, ao invés de consumir uma salada, frutas, consumir só aquele suplemento de fibras, porque fala, já estou consumindo as fibras. Sim. E esquece dos nutrientes, todos os outros nutrientes que tem também na salada e nas frutas, né? Sim, que pode ser muito mais do que Uhum. um suplemento, né? Porque as pessoas têm a visão que, tipo, os outros nutrientes não importam, entendeu? Só esse que importa. É só então... esse que importa. Então, tipo, não sabe que os outros nutrientes podem melhorar o intestino para ter uma absorção melhor dos outros nutrientes. Então, acaba esquecendo das vitaminas e minerais. Sim. Acaba deixando de lado. Aí ficaria fácil, né? Uhum. Uma pílula para fibra, uma pílula para vitamina, uma para proteína. Todo mundo quer um Tipo atalho, assim. né? Ainda mais com todo mundo falando, para emagrecer é só déficit calórico. Ou seja, a pessoa não precisa treinar, não precisa fazer nada. Déficit calórico. Uhum. Então a pessoa acaba achando que excluindo tudo, tá bom. Tem gente que consome o basal ou algo do tipo Muitas vezes só a pra... pessoa acaba cortando de tudo e daí diminui a proteína e ela vai perdendo só músculo, emagrece consequentemente, mas a gordura vai ficar toda lá, né? Sim. Ela não vai ter o emagrecimento saudável que ela Sim. teria fazendo o acompanhamento certo. Exatamente. Quanto mais restrito for a dieta, maior a tendência para essa pessoa perder massa muscular durante esse percurso, né? Sim. Então, fazer assim cortes muito grandes de caloria, realmente eu percebo que acaba tendo um impacto muito significativo na massa muscular. E aí, no final das contas, a pessoa consegue ali reduzir uma quantidade de peso na balança, mas é um resultado totalmente diferente do que ela imaginava, Sim. né? Porque ela perdeu qualidade muscular. Exatamente. O nosso corpo é inteligente. Sim. Ele não vai criar massa muscular e perder a fonte de energia dele, que é a gordura, que é mais fácil. A reserva ali, né? A reserva fica ali. A reserva fica ali. Pra manter o músculo sai mais caro, então Sim, vai embora antes. Isso aí vem desde lá do passado, né? Que o ser humano Exatamente. caçava, não sabia se ia ter para outra semana a comida, então armazenava gordura. Então Exato. o corpo já segue isso, né? De armazenar gordura para, se caso precisar, tem ali a reserva. Como uma reserva mesmo, né? E já o músculo vai. Sim. Quando tá faltando uma coisa, vai o músculo, porque o que tá ali vai ser usado depois, entendeu? Tipo, se precisar. Exatamente. E agora, com a inteligência artificial, também ficou muito mais fácil também conseguir essas fontes. Você coloca lá para calcular uma dieta, ele não sabe nada de você, mas ele calcula. Passa Ele lá. calcula o que você Boa quiser. sorte. Então, acaba criando mais um erro aí. Até criou-se uma discussão, um tempo atrás, na internet, sobre isso. Sobre como a inteligência artificial pode ocupar o lugar do nutricionista. Você acha que existe essa possibilidade? Eu acho que essa possibilidade é real, tá? Vou ser um pouco polêmico aqui, porque é importante também que a gente entenda que essas ferramentas, elas vêm, de certa forma, para ajudar, se você souber utilizar. E para o profissional que ele não entender como que funcionam as coisas hoje em dia, e ele não olhar para o aspecto individual de um acompanhamento, que é realmente você entender quem que você está conversando, quem é aquela pessoa, ele pode ser facilmente substituído por uma inteligência artificial. Porque é como se ele fosse uma, né? Porque se você não olha com quem você está conversando, não entende qual que é a individualidade daquela pessoa e prescreve uma dieta ali genérica, você é uma inteligência artificial, entendeu? Exatamente. A tal da dieta de gaveta. Exatamente. Então, a inteligência artificial é a dieta de gaveta 2.0, né? Exatamente. Que é mais Evoluída bonitinha, aí. tem cores, tem gráficos e tal. E aí, o problema nisso é que boa parte das pessoas que vão ter contato com isso realmente são leigas e às vezes não tiveram a oportunidade de passar com um bom profissional de nutrição.
E nessa elas acabam ficando em protocolos genéricos, né? E com essa difusão assim de mitos e crenças, quem garante que dentro desse conteúdo que é gerado dentro da inteligência artificial não vai ter uma série de limitações ali que vai começar a fazer com que as Exatamente. pessoas alterem os seus hábitos. Aham. Porque a Então- inteligência artificial tá pegando da rede. Se na rede tem todos esses mitos, a fonte também não é tão confiável Exato. assim. Sim. Então, isso sim pode ser um risco, né? Então, um movimento importante é nós como profissionais e futuros, né, também observar isso para ter uma adaptação e conseguir usar ao nosso favor para ajudar nessa difusão do conhecimento e principalmente não perder a essência daquilo que é o atendimento nutricional, né? Que é realmente você entender com quem que você está falando. Porque se você não entender, daí realmente não vai, não dá certo. Não dá, né? Eu fiz estágio durante a minha faculdade toda com um nutricionista numa clínica esportiva. E ao acompanhar as consultas, eu vi que as pessoas se sentiam muito acolhidas por estar lá conversando. Tipo, ele fala de vários assuntos. Então a pessoa se sente à vontade de estar lá e vai falando as coisas assim. Então, tipo, não é um negócio, isso é a sua dieta, faça isso e tchau. É muito mais que isso, né? Tem gente que falava que ia lá só pra conversar com ele, realmente. Com você acontece isso também, das pessoas irem lá e ter mais uma conversa do que um debate nutricional, por exemplo? Com certeza, até porque eu falo isso, tem uma frase que eu costumo usar que lá no consultório a gente vai além da nutrição, né? Aham. Que é realmente entender a vida daquela pessoa. Porque às vezes tem coisas que vão fugir do controle ali do aspecto Sim. de fazer dieta. Às vezes a pessoa está passando por um problema pessoal. E como é que você vai querer naquele momento de fragilidade da pessoa ficar buscando 1% de gordura Sim. Sim. ou ficar fazendo um ajuste de 10 gramas de proteína, sendo que se você conversar com ela e ajudar ela a ter um entendimento melhor daquele momento para não perder o que ela vinha construindo, vai ser algo muito mais eficiente, né, Sim, para com aquela certeza. pessoa, muito mais recompensador. Aham. Tem que entender o momento que a pessoa tá vivendo, né? E tentar encaixar algo para ela nesse momento de vida. Depois, se precisar apertar a dieta, aperta. Se precisar subir as calorias, sobe. Entendi. Isso. E até compartilhar uma coisa com vocês que reforçou muito disso dentro da minha prática clínica desde o início, é que quando eu fiz o meu estágio no núcleo, vocês já passaram por lá, né? Eu já. Núcleo, Eu né? ainda Eu já- não. Nós duas não. Tá. Então vocês vão ter uma dimensão em breve. O primeiro atendimento que eu fui fazer, eu atendi uma pessoa que ela tinha passado por um trauma muito grande na semana anterior. E aí, quando eu comecei a conversar com ela, perguntei se estava tudo bem, ela falou que não e começou a chorar. Esse era meu primeiro No atendimento. primeiro. Então, assim, Que eu tive sorte. eu tive que ali naquele momento esquecer todo aquele protocolo fechadinho que eu tinha montado ali na hora para poder entender o que ela estava acontecendo com ela para depois tentar de alguma forma fazer alguma orientação. Sim. Porque senão eu ia ficar igual um robozinho, né? Tipo, a pessoa ali num estado emocional fragilizado e aí, quanto que você come de, né? Então, é muito importante ter essa humanização, né? Eu tive bastante experiência disso no núcleo também, em que as pessoas... eu atendi um paciente que ele chegou para mim falando que tinha acontecido um problema pessoal com ele fazia um mês e por conta disso não seguiu o plano para ele. Eu falei, não tem problema, é um momento atípico, não faz parte da sua rotina isso. Então vamos trazer vamos adequar isso, e manter. Tipo, se tudo bem, por esse período não conseguiu seguir, mais pra frente, quando melhorar, volta de novo. Porque agora é um momento atípico, não é sempre que vai acontecer isso. Perfeito. Exato. Uhum. Até porque pessoas gostam de pessoas, elas se identificam, né? E querendo ou não, tem muito profissional ruim que não faz isso. Acho que é por isso também que às vezes a pessoa acaba levando muito em consideração o que os influencers falam do que um profissional. Porque às vezes o influencer fala na mesma língua que eles.
Mas nesses casos acaba que, se eles estão recebendo, eles indicam coisa que às vezes não faz muito sentido. E hoje em dia também, com a facilidade da inteligência artificial, também tem tido muita falsificação, muitas promoções, muitos kits que a pessoa compra, investe um dinheirão para nada, nesses casos. Como que você... Qual a sua estratégia para gravar vídeo ou essas coisas que vá atingir de uma melhor forma essas pessoas? Você tenta explicar? Você tenta indicar algum suplemento específico? Como que é feito? Então, quando eu tô assim produzindo um conteúdo para rede social, é uma coisa que não dá para fazer tão personalizado, né? Então, eu tento sempre produzir um conteúdo ali que seja informativo, mas que consiga atingir uma parcela maior de pessoas. Não dá para ser muito específico. E dentro do consultório, ter essa personalização da prescrição é muito importante, porque as pessoas acabam ali cometendo alguns erros, né? Às vezes fica atraído por um preço, às vezes é um produto que realmente leva a pessoa ali a ter uma expectativa de algo, mas que não se traduz na prática, né? Não tem comprovação científica, ou tem uma informação no rótulo que fica meio ali subjetiva, daí ela não entende, acaba comprando, né? E aí leva 6 por meia dúzia. Então, é importante que as pessoas tenham em mente de procurar fontes confiáveis, né? Na hora de escolher um suplemento e, se possível, consultar um profissional para que ela realmente tenha uma prescrição que faça sentido para o objetivo, para a rotina e muitas vezes também pelo aspecto financeiro, que acaba sendo um fator limitante, né? Então, às vezes a pessoa acaba gastando com coisas que não vão trazer um retorno para ela e deixa de ter um investimento em outras áreas que seriam tão importantes para ela, né? Então, um primeiro passo seria você, se possível, consultar com um profissional, né? E uma outra coisa importante é também você procurar locais seguros para fazer essas compras, né? Então, marcas que já têm renome no mercado, que estão há vários anos atuando, nunca tiveram nenhum tipo de escândalo ou fraude, né? São marcas consolidadas. E evitar, por exemplo, marketplaces, né? Que são plataformas ali que vendem uma série de produtos e no meio tem os suplementos. Aí nessa tem muita falsificação porque não tem um controle daquilo, né? Qualquer um que São quiser colocar pessoas lá, que coloca. cadastram, né? Tem produtos que até nem podem ser vendidos nesses locais e tá lá o suplemento, né? Tanto que muitas vezes a pessoa pode pesquisar o valor no site oficial, daí ela vai no marketplace e fala, nossa, mas aqui tá R$100 mais barato, eu vou comprar aqui. E acaba caindo no compra amido. engano. Compra farinha. A pessoa já tem também que ter a ciência que o suplemento ele não é um produto barato, né? Sim. Ele já vai ter um valor mais, assim, que é mais elevado do que o normal, né? Então, não tem que desconfiar, né? Você vê que o produto tá muito barato, já dá uma desconfiada. nivelada, né? Isso que você falou é uma coisa que acontece bastante, que as pessoas falam que ter uma vida saudável é caro. Porque elas imaginam isso. Porque se para ter vida saudável só tem que comprar um monte de suplementos, um monte de vitamina. E não é desse jeito, né? Alimentos caros também, Sim, né? Sim. Os Orgânico. alimentos fitness na Sim. frente, né? Sem glúten, sem lactose, sem não sei o que. Aí realmente a dieta vai ficar bem cara, né? Vai ficar cara e não vai ficar prazerosa, né? Porque às vezes a pessoa não é acostumada a comer aquele tipo de alimento e tem que se forçar, nem gosta e se força. Eu falo por experiência própria, porque antes de eu fazer nutrição, muito tempo antes, eu queria ter um estilo de vida mais saudável, então eu ficava tentando empurrar de comer amêndoas, porque eu vi que era saudável. E eu, na época, hoje em dia eu gosto, mas na época eu odiava. E eu ficava me forçando a comer, porque eu simplesmente tinha visto que era saudável. É quase que automático, né? Você já começa a buscar coisas assim que normalmente é classificado como saudável, né? No senso comum. Mas às vezes realmente é uma coisa que não se encaixa ali no seu ambiente, né? Rotina. Sentiu Ou fome? também, Come castanha. Ou também essa influência de, por exemplo, pré-treino.
todo mundo tá tomando pré-treino, eu vou lá, quero provar também. Uhum. Mas nessa experiência de, quero provar, eu vi que pré-treino não é pra mim. Não gostei, tipo, da minha sensação durante o treino, não foi igual, tava todo mundo falando, você vai treinar muito melhor, Uhum. vai pegar muito mais carga, vai ter mais energia. Comigo foi totalmente ao contrário. Já chegou gente no seu consultório falando disso, ou querendo tomar pré-treino? E nesses casos, quando você recomenda um pré-treino? Realmente o pré-treino ele é um suplemento que ele está muito em alta, né? Aham. Porque os conteúdos hoje que são produzidos ali, principalmente no YouTube, eles trazem muito esse apelo ali, né? Do ganho de rendimento e tal. Então, as pessoas acabam procurando por essa suplementação. Uhum. É um suplemento que eu vejo uma aplicabilidade, né? Dentro do consultório. Tem situações que ele acaba sendo interessante, mas tem que ser avaliado também o aspecto individual daquela pessoa, como no caso você. Então, não adianta você tomar o pré-treino, porque não vai ser uma coisa que vai te fazer bem. Às vezes você tem uma sensibilidade maior, Sim. ele tira a sua concentração e você não consegue ter o mesmo rendimento, Uhum. né? Então, normalmente, suplementos que têm uma característica ali estimulante, para pessoas que têm uma sensibilidade maior, que metabolizam essa cafeína de uma maneira mais lenta, mais rápida no caso, ela vai ter uma dificuldade e pode ter alguns colaterais, né? Sim. Então ela vai ficar mais ansiosa Uhum. e aí Começou a me dar enjoo. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa estranha. E se eu não tivesse tomado pré-treino, eu estaria treinando normal, lindamente, plena. Mas aí eu vi na internet, fiquei curiosa pra provar. Falei, eu vou comprar, né, pra ver. Daí acabei jogando meu dinheiro fora, né, porque eu não tomo. porque o principal componente ali do pré-treino, realmente, que tem uma comprovação científica, é a cafeína, né? Uhum. Então, se você não se dá muito bem com a cafeína, já é uma tendência que não vai ter também com o suplemento pré-treino, né? Que é a formulação dele ali, o principal componente é a cafeína. Sim. Então, se isso, por exemplo, for utilizado no período noturno, pode prejudicar, por exemplo, o sono e, consequentemente, a recuperação. E daí a gente já começa a entrar ali numa bola de neve. Sim. Então, a pessoa, mesmo utilizando o pré-treino, começa a entrar num quadro crônico ali de estar fadigada, estar cansada, mas não consegue perceber. Até porque começa a se tornar um hábito, né? Você começa a identificar que você só vai ter um bom rendimento se você tomar o pré-treino. E aí, quando fica nessa fase, não é interessante, porque daí você já tá com Efeito o placebo. efeito placebo, exatamente. Ficou dependente do negócio. Fica aquilo lá, só vou conseguir render se Se eu eu tomar. Uhum. Daí fica isso na cabeça, a pessoa vai treinar, ela fica desanimada, Sim. não consegue por conta disso. E também, outra questão é que as pessoas acabam também se acostumando ao efeito, né? Ao longo prazo, o efeito do pré-treino vai acabando perdendo um pouco da eficácia, certo? Isso. Então, ela começa a ter uma tendência ali de elevar a quantidade do pré-treino, né? E isso é devido ao mecanismo de ação da cafeína, né? Que ela promove uma certa saturação ali dos receptores e você precisa de uma quantidade maior. Até porque, como eu falei, nesse quadro aí um pouco mais crônico de cansaço, de fadiga, isso se torna mais recorrente. Então, a pessoa começa a usar mais e vai ficando nessa sensação e não é o suplemento que vai resolver, né? Então, já teve casos, por exemplo, de eu receber paciente que ele tomava café de manhã, né, consumia bebida ali, café, aí depois ele ia treinar, tomava o pré-treino, de tarde ele tomava um energético, por exemplo, depois tomava um outro energético. Cafeína o dia inteiro. E ele estava extremamente fadigado. E aí o que a gente fez? Eu orientei ele a diminuir principalmente o energético de início, não tirar tudo de uma vez também, né? Ele diminuiu, teve uma dificuldade, né, porque estava acostumado, e logo na sequência ele já passou a se sentir melhor, utilizando menos estimulante, né? Sim. No caso, ele estava consumindo ali numa grande quantidade. E aí ele percebeu que realmente não era aquilo que estava fazendo ele ter um rendimento melhor, né? Sim. As pessoas esquecem que as coisas básicas são mais essenciais do que O menos é mais.
Por exemplo, elas querem investir no suplemento, que acham que vai ser o suplemento, que vai ser o salvador delas, quando na verdade uma boa noite de sono pode ser o que esteja realmente atrapalhando ela na academia, né? Sim. O sono é um pilar, assim, Uhum. fundamental. Não. É os três, né? Alimentação, É. hidratação e sono, né? Pra um bom rendimento no treino, né? E o intestino. O intestino também, né? Dentro dos marcadores assim que eu costumo acompanhar, que vão além da composição corporal, né, da avaliação física, tem uns marcadores assim que eu considero que são os pilares, né? Então eu sempre começo lá pelo sono, intestino, daí depois eu entro na hidratação, saciedade, performance e o bem-estar ali à disposição. Então isso ajuda a gente a entender aquilo que está além dos números, né? Como que estão esses parâmetros, né? E como que a gente pode trabalhar para melhorar eles? Porque uma pessoa que não está com um sono legal, consequentemente, ela não vai ter uma disposição boa também, e o rendimento do treino também vai ficar comprometido. Então, não adianta você passar um suplemento X ou Y se você não melhorar essas questões. Então, realmente é um trabalho ali que é complexo, né? Envolve várias coisas ao mesmo tempo. Não dá para você usar um produto que vai ser uma pílula mágica, né, para os problemas. Não é só aquilo, né? Outros fatores que envolvem. Primeiro você tem que conhecer a causa, para depois você saber o tratamento. Exatamente. Então é importante investigar, né, esses aspectos, entender para poder melhorar. Dentre todos esses suplementos que a gente comentou, ou outros que já chegaram em demanda no seu consultório, quais que você vê que são mais superestimados? Que não são tudo aquilo que o povo fala, que tem um marketing extremo e não é tudo aquilo? Nossa, são tantos, né? Eu diria que é um suplemento que eu acho que ele já está tendo uma queda, inclusive, que era o BCAA, né? Que são os aminoácidos de cadeia ramificada. Hoje eu já vejo que pela produção ali de conteúdo de vários profissionais e também de alguns influenciadores, a galera já viu que ele não tem uma eficiência tão relevante assim para o aumento de massa muscular. Mas era um suplemento assim muito comum ali no início da minha prática clínica. Hoje eu já não vejo mais o pessoal utilizando com tanta frequência, tá? E tem um que ainda é muito comum, que as pessoas acabam associando, que é o colágeno, né? Esse Isso é tenso. já é de muito tempo, Esse né? é triste. Isso já é de muito tempo. Eu lembro que muitos anos atrás, quando minha mãe passou numa nutricionista, a primeira coisa que ela falou pra minha mãe foi: compra colágeno. E mandou ela comprar um monte de suplemento lá também. Mas eu lembro especificamente do colágeno. E na época eu já estranhei. E eu nem fazia nutrição ainda. E na época eu já estranhei isso de, tipo, primeira consulta já mandar tomar o colágeno, tipo, e eu já tinha visto coisas que ele não fazia efeito. Então... E não adianta você tomar um suplemento de colágeno se você não melhorar o seu estilo de vida, né? Se você não praticar um exercício, não controlar o seu estresse, se você não ingerir fibras, né, vitaminas e minerais que vão ajudar na produção desse colágeno, né? Sim. Não consumir proteína de boa qualidade. Até né? porque a gente já produz, né? A gente não sabe para onde ele vai mandar. O povo toma pro cabelo, pra unha, mas não necessariamente o corpo vai levar para isso, né? Vai levar, às Exatamente. vezes, pro que mais tá precisando. O que tá em demanda, ele vai mandar. Mas o povo acha que é só pra beleza. As pessoas, num princípio mesmo, as pessoas provavelmente nem sabem que ele é uma proteína. Não. É o mesmo princípio do glúten. As pessoas nem sabem. Eu falei esses dias para um amigo meu que o glúten era uma proteína, ele não sabia também. Então, tipo, veem essas coisas como, no caso do colágeno, como um amigo e o glúten como um inimigo, né? Mas não sabem que ambos são proteínas. E cada um tem as suas funções ali, né? Ou tentam até seguir, às vezes, hoje em dia tá muito em alta, principalmente quem vai pra academia, os conteúdos de atleta e tudo mais. A pessoa quer viver uma vida de atleta, sendo que é uma vida completamente diferente. Você acha que é mais, vamos dizer, de certa forma, prejudicial ou que influencia mais a pessoa seguir determinados influencers ou os atletas em si? Eu acho que o que acaba mais, assim, tirando as pessoas da caixinha são os influencers. Eu acho que eles produzem um tipo de conteúdo que induz as pessoas a terem, assim, hábitos alimentares que realmente fogem um pouco do padrão, né?
às vezes por um conflito de interesse, às vezes por falta de conhecimento. E nessa muitas pessoas acabam se frustrando, né? Aham. Porque acaba sendo um negócio ali meio meio que uma ilusão, né? Sim. Você assiste uma pessoa, ela mostra ali uma realidade, mas você não sabe o que tem por trás daquilo. Ela só mostra o bonito e perfeito. Muita gente tá postando vídeo, ai, tudo que eu como em um dia. E daí posta foto do corpo e tal. E daí as pessoas começam a seguir isso, só que acaba não tendo o mesmo corpo que ela viu da pessoa, mas é que não sabe o contexto por trás, né? Uhum. Não sabe se tem Photoshop, inteligência artificial. É Então lipo. é muito contexto Uhum. pra pouca realidade. E Eu às acho vezes que também- até, Sim. principalmente a mulher. Desculpa, Sim, perdão. principalmente. Porque, querendo ou não, no mês, a mulher passa por várias transformações. Uhum. Querendo ou não, tem o período menstrual, a pessoa fica mais inchada, a pessoa fica com menos ânimo para treinar. Isso acarreta em várias coisas também, que às vezes ela fica se comparando só com a bonita lá, que tá sempre animada todos os dias. E não é bem assim. Às vezes ela desliga a câmera e faz outras coisas que não são o que ela está mostrando no vídeo. Uhum. Mas não tem como você saber, né? Exatamente. E o atleta, por mais que ele tenha também essa questão comercial, ele tem um propósito a ser cumprido, então ele normalmente tende a passar coisas que são mais relevantes. Uhum. Mas a gente também não pode ignorar que tem todo um marketing envolvido ali. Uhum. Né? Então tudo tem que ser muito filtrado. Por isso que eu considero a experiência de a pessoa ter pelo menos um contato com um profissional da nutrição para poder entender melhor essas questões, né? Antes de sair gastando todo o salário em suplemento e coisas que vão transformar a vida dela, né? Sim. Milagrosamente, né? É, Bom. Da questão que a gente tava falando, às vezes também a pessoa tá até fazendo... a influencer tá, tipo, tendo um hábito de vida saudável, treinando, tudo, e a pessoa que se inspira nela pega só a alimentação. Se inspira só na alimentação, mas o estilo de vida, assim, como um todo, não se inspira. sim. Uma coisa que é muito comum, acontece com uma certa frequência, é a pessoa passar na consulta e ter a imagem de uma pessoa que ela quer ser igual. Sim. Um modelo assim, né? E aí é complicado porque são pessoas diferentes, né? Uhum. São trajetórias diferentes e nesse processo é muito importante que você conscientize que a pessoa tem que buscar ser o melhor que ela pode ser, né? E evitar essa coisa de comparação. Eu acho que isso ficou assim muito distorcido com o crescimento das mídias sociais, né? Uhum. Você abre lá, você vê um monte de pessoa e você começa a se comparar com isso e começa a esquecer quem você é. Sim. Sim. Daí vê, nossa, como que essa pessoa consegue e eu não consigo? E daí começa uma série de ilusão, né? E às vezes a pessoa não adequa pra ela. Por exemplo, a influencer X tem um puta corpo bonito, mas a influencer X é o único trabalho dela, assim, vamos dizer, essa é a influência. Já a pessoa, ela trabalha, estuda, faz um monte de coisa no dia, às vezes não tem nem tempo mesmo para encaixar uma academia e fica se comparando com a Uhum. outra. Até porque nas redes sociais a gente só posta o que a gente quer. Uhum. A gente não vai postar a gente chorando, a gente mal realmente no Só Instagram. mostra as coisas A gente vai bonitas mostrar da as coisas vida. bonitas. A gente não vai postar uma foto da gente feia. A gente vai postar uma foto bonita. Exatamente. Já basta ser feio na Você- realidade. Né? Tá Você- na rede social, vamos ser bonitinhos. Você só vê a pontinha do iceberg ali, né? Exatamente. Tem Então- muito mais por trás. Quando você vê um atleta, por exemplo, agora na Olimpíadas ali, né, ganhando a medalha dele, tem muita coisa que rolou por Nossa. trás até ele chegar naquele momento, né? Sim. Só que para quem olha de fora, é só aquilo, né? Ela não vê todo o Foi valor lá que e foi ganhou a construído. medalhinha. Mas é um negócio que é de anos. E a pessoa não pode olhar para aquilo e falar assim, ano que vem eu tô lá. Pode ser que aconteça, seria bom se fosse assim? Sim. Mas não é assim que funciona, né? Infelizmente. Até porque, falando de atletas, grande parte usa também ergogênicos, hormônios. Então, querendo ou não, o metabolismo é totalmente diferente. Você pode seguir a mesma dieta, treinar do mesmo jeito. Não vai ser o mesmo resultado. Uhum. Mesmo se tivesse tomando hormônios também. Também são pessoas diferentes. É Individualidade biológica, né? uma coisa Uhum. totalmente diferente.
o que eu gostei bastante dessas Olimpíadas também é que trouxe que também não trouxe que não precisa a pessoa ser totalmente definida para ser um vencedor, entendeu? Trouxe que tipo, pessoas com corpos que não, vamos dizer que não são Padrão. o padrão. Uhum. E mesmo assim conseguiram conquistar o objetivo delas, que no caso era as medalhas, né? Uhum. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque as pessoas vão criando ali uma série de distorções, né? Por Uhum. exemplo, no caso da atleta do judô, né? Que foi medalhista Ouro. de ouro, ela não tá daquele jeito por uma coincidência. Ela é uma atleta da categoria mais pesada do judô. Uhum. Né? Exatamente. Então, Sim. por mais que ela esteja ali meio fora do padrão, ela é uma atleta de elite. Uhum. Ela treina para aquilo, ela foi preparada para aquilo. Então, não é quem tá com o percentual de gordura mais baixo que vai ser o Sim, campeão de tudo, né? exatamente. Ninguém anda com uma avaliação de bioimpedância ou de dobras cutâneas para ver quem que é o campeão. O esporte não funciona desse jeito. Sim. Exatamente. Sim, né? Cada categoria pede um tipo de coisa diferente. A gente vê os strongman. A gente não vê strongman magrinho ou, vamos dizer, mais Não. fortinho. Não. Sim. Porque o objetivo deles é outro. Tudo vai de Sim. objetivos. Até tava tendo muito na internet depois das Olimpíadas, o povo falando que tava tendo um certo preconceito, porque tinha algumas categorias, alguns esportes que não tinham pessoas mais sobrepeso, ou não tinham pessoas muito mais magras, nem nada do tipo. Mas é porque as pessoas não entendem A especificidade do esporte, Exatamente. né? Como é que você vai ter um corredor dos 100 metros acima do peso? Exatamente. Não Uhum. tem como, né? Mas se for um esporte que exige força, que tem um tipo de objetivo específico ali diferente, é uma coisa que vai fazer parte daquele esporte, Uhum. né? Então, fazer esse tipo de cobrança é algo assim totalmente fora do contexto, né? Até porque quando a gente tá falando de atleta, quando a gente tá falando de desempenho, a gente já não tá indo mais pra saúde. São Sim. caminhos bem alternativos. É. Dá pra Tá caminhar bem lado a lado, longe, mas um vai É. um ao lado do outro. Você faz, na verdade, uma contenção de danos, né? Exatamente. Para evitar uma lesão, mas assim, as pessoas chegam naquela medalha ali no limite, Sim. né? Passando mal, Exatamente. já chega carregando uma série ali de restrições, né? Que ela tem que tomar cuidado. Então, realmente é uma coisa muito, muito E difícil. uma pressão também muito grande, Uma né? pressão psicológica, né? Sim, um Os nervosismo. atletas, por exemplo, em si, usam muito BCA. Nesses casos, você acha válido ou não, por conta desse desgaste todo que eles têm? Pensando que o BCA a gente pode usar, tem pacientes no hospital, por exemplo, que faz um certo sentido. No caso de atletas, também faz um certo sentido pelo desgaste que eles têm? É uma coisa assim que não dá para tirar o mérito do BCA é que ele ajuda na questão da recuperação e da sensibilidade da dor pós-treino. Só que para isso tem que ser utilizada uma quantidade maior daquilo que é preconizado nos rótulos convencionais, né? Então a gente está falando em doses maiores. E para você fazer esse uso, realmente você tem que ser ali um atleta que tem essa demanda. Você Né? tem que treinar de Uhum. verdade. Treinar para isso e principalmente ter o apoio para fazer isso. Não é porque você começou a treinar na academia ontem Você vai estar que tomando você no dia seguinte. precisa tomar 50 gramas de BCA, entendeu? Então, é uma coisa que provavelmente sairia bem caro, só que o atleta ele tem recurso, ele tem patrocínio para fazer isso, né? Sim. Então, é uma coisa que pode sim ajudar, mas para o senso comum a gente precisa separar, né? Porque o atleta ele está buscando aquele 1%, aquele 0,5%, né? Aquele 0,1%. Então, tudo que puder somar a nível de performance é algo positivo para ele. Uhum. E- O pódio, a diferença é de centímetros, de milésimos. Sim, eu estava vendo, inclusive, desde das primeiras temporadas ali da Olimpíadas, na corrida de 100 metros, até hoje, evoluiu próximo de 1 segundo. Então, assim, é uma diferença muito pequena, Aham. né? A cada Uhum. período eles vão colocando ali centésimos, né? Uhum. Sim. Muito pequeno, milésimos. Então, Detalhezinho de nada que faz toda a diferença. exatamente. Então, é algo que a gente precisa separar o que é o atleta e o que é a pessoa ali, Uhum. praticante, né? Recreativa. Sim. E ela também pode fazer essa progressão, mas é muito importante que ela tenha ciência de como fazer isso, né? Então, passar com um profissional da nutrição
vai ajudar ela a entender o que que é importante naquele momento. Para não comprar uma série de coisas ali que não fazem sentido, né? E hoje em dia o marketing está muito focado nessa parte mesmo das coisas que não fazem sentido, né? De vender os produtos, que nem eu falei anteriormente, os teoricamente fitness. Eles estão focando muito nessa parte. Ultimamente que tá, querendo ou não, piorando as coisas pra gente, né? Hoje em dia tudo tem proteína. Na Natural Tech a gente foi Sim. nesses tempos atrás, até a água agora tem proteína. Então é uma coisa que tudo eles estão colocando. Às vezes a pessoa não precisa, mas é marketing. Agora tá em alta. Não deixa de ser uma coisa boa, né? Porque É. começa a ter uma variação ali dos produtos, mas ao mesmo tempo, será que é tão necessário assim? Tudo que você for fazer tem que ter proteína? Tanto que É. se você for comparar o valor que tem a proteína inclusa, É vai baixo. ser, não, vai ser muito mais caro do que um iogurte, por exemplo, um iogurte desnatado, que vai ter uma certa proteína, do que um iogurte que tem 12 gramas de proteína. Esse iogurte de 12 gramas vai custar o dobro, às vezes o triplo do valor de um iogurte É que a pessoa não lê o rótulo, ela lê o que tá maior. Né? que chama mais Sabe ler o atenção. E Então se tá nessa escrito whey, pronto, é esse. acaba gastando muito mais dinheiro também, né? Sim. Exatamente. Porque são produtos que são caros, não tem jeito. Inflam o preço, né? E trazem aquilo que as pessoas estão querendo. Então, por exemplo, agora as pessoas estão percebendo que a proteína faz bem para a saúde, então tudo tem- estão empurrando a proteína em tudo. Uma coisa que é legal de eu compartilhar com vocês também, nesse sentido, né, de que uma alimentação saudável não precisa ser cara, é bem comum, assim, eu atender algumas pessoas e daí depois ela me trazer um relato, né, da experiência ali inicial, de que ela tá fazendo dieta, mas não parece que é uma dieta, né? Sim. Que ela tá comendo coisas ali que são da realidade dela, que já fazem parte ali do ambiente, ela já gosta, é mais prazeroso. E aí muda toda aquela concepção, né, de regime, que é uma coisa totalmente assim restritiva, que Com você data corta pra acabar. tudo, que não pode isso, não pode aquilo, para uma coisa que é mais sustentável, que a pessoa consegue fazer a médio e longo prazo, que ela tem prazer durante o processo e que ela realmente começa a se sentir bem fazendo isso, né? Pra criar um hábito, né? Não algo com data pra começar e data pra terminar. Até porque se terminar, vai voltar no que era antes. Exato. Às vezes até pior, né? Porque Sim. começa a ter uma série de alterações ali. Tem um Compulsão. É. E tanto que quando você fala em dieta, vou fazer uma dieta, todo mundo fala, nossa, vai comer só frango e batata doce. Tipo, É. não é isso, né? É adequar para a rotina da pessoa, né? Exatamente. Tipo, se a pessoa tem o costume de comer arroz e feijão e um frango, vamos supor. Você vai passar para ela o batata doce e frango, não vai mudar tudo, né? Tipo, tem que se adequar. A pessoa às vezes gosta de macarrão, gosta de Sim. outros carboidratos, Sim. e você vai passar só o arroz, entendeu? Então tem que adequar de acordo com cada pessoa. Com tudo isso, pra gente finalizar, com tudo isso que a gente abordou, com a papo dos influencers, do marketing, os suplementos em si, o que você tem um conselho ou uma frase motivacional para girar em torno de tudo isso para as pessoas que estão assistindo conseguirem se conscientizar mais, tanto em relação às redes, o conteúdo que elas estão vendo, que elas acreditam, que não? Então vamos lá. Nutrição, para mim, definindo assim, é o N igual a 1. É a individualidade de cada pessoa. Eu já comecei atendendo com um pouco dessa visão, mas durante o processo ali eu fui tendo cada vez mais certeza que realmente é isso. E toda vez que alguma coisa saía desse cenário, eu percebia que começava a se perder. Então, é muito importante na hora de você fazer um plano alimentar que você adeque de acordo com a realidade daquela pessoa, né? Então, a maior premissa da nutrição para mim é a individualidade de cada pessoa. Então, sentar com a pessoa, conversar, entender quem é aquela pessoa, para realmente, de fato, fazer algo que agregue valor na vida dela e não prejudique o que ela está buscando, né? Então, para quem está aí nessa jornada, está começando nessa área, não se deixe levar por tendências,
eu acho que é muito importante você olhar para quem você é e como que você pode agregar na vida das pessoas, né? Uhum. Não esquecer que você tem um papel muito importante na transformação, você está cuidando da saúde das pessoas, né? Às vezes de sonhos, e isso é uma coisa que tem uma responsabilidade, né? Uhum. Então, hoje com tanta coisa assim, midiática, chama atenção, eu sei, a gente vislumbra de aparecer e tudo mais, porém, o nutricionista ele tem que ser uma pessoa ali que cuida da saúde, né? Que realmente é um profissional ali agregador. Então, isso assim, acho que é o mais importante para mim. O objetivo não é influenciar, e sim ajudar. Realmente, de fato, acompanhar, né, aquela pessoa. Agregar ali o máximo que você puder para que ela consiga ter uma melhora, né? Uhum. Consiga alcançar os objetivos. Exatamente. Bom, então é isso. Então, o que a gente conseguiu ver? Não cair naquele papinho de influência. Ouvir as evidências. Então, ouvir o papo de Nutri. Muito obrigada, Vini. Eu que agradeço pelo convite, gente. Foi um prazer Muito estar aqui obrigada, conversando viu? com Obrigado. vocês.